Olá a todos os amigos do Mosaico, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Mais Tempo no Ar na televisão brasileira. Nossos melhores momentos de 2023 trazem hoje uma entrevista com o Rabino Ventura, dicas culturais, música israelense e muito mais. E para começar muito bem, o Rabino Michel Schlesinger explicou como funciona o calendário judaico. Vamos assistir. Olá, eu sou o Rabino Michel Schlesinger e este é o quadro Pergunte ao Rabino. A pergunta de hoje é, Rabino, como funciona o calendário judaico? O calendário judaico é um calendário luno-solar. Isso significa que ele é baseado nas fases da lua, mas ele também é pautado pelo movimento da Terra em torno do Sol. Isso faz com que não somente nós olhemos para as fases da Lua na hora de estabelecer nosso calendário, mas também façamos um acerto com base no ciclo solar. E assim, as nossas festas continuam sempre caindo nas mesmas estações do ano. O calendário muçulmano, por exemplo, é um calendário lunar somente. Isso faz com que os feriados muçulmanos, como o mês sagrado do Ramadã, às vezes caiam na primavera, às vezes no outono, às vezes no verão, às vezes no inverno. No nosso caso, cada uma das festas judaicas tem um motivo religioso, mas tem também um motivo agrícola. Por exemplo, Pêssach é a festa da liberdade, mas é também a festa da primavera. E não faria qualquer sentido a festa de Pêssach ser comemorada no inverno ou no verão. Ela precisa ocorrer na primavera. E por isso, além de termos nossos meses judaicos, começando sempre com a lua nova, e a lua cheia ser sempre a metade de um mês judaico, dia 15 do mês judaico, nós precisamos olhar para o sol para realizar um acerto de tempos em tempos. E então fazer com que as estações do ano continuem coincidindo com as festas judaicas. Por isso temos o ano bissexto, que, diferentemente do calendário cristão, não é somente um dia a mais, fevereiro 29, mas um mês a mais, Adar 2, ou Adar Bet em hebraico. E com esse mês extra de tempos em tempos, aproximadamente a cada 3 anos, nós garantimos que as festas judaicas continuem acontecendo sempre nas mesmas estações do ano. Então, a festa da colheita será sempre a festa da colheita. Mande sua pergunta e até o próximo encontro. Rápido intervalo por aqui, você não saia daí. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Um dos maiores sucessos do ano de 2023 foi a nossa entrevista com o Rabino Ventura. Reveja agora esse momento. Amigos do Mosaico, não é todo dia que nós temos a oportunidade de entrevistar um colaborador do Mosaico. Aliás, um colaborador de longa data. Vocês provavelmente lembram lá atrás de um quadro que nós tínhamos no nosso programa com o Moré Ventura. Bom, o Moré Ventura não existe mais. O que existe agora é o Rabino Ventura, que vem ao nosso programa trazendo uma novidade bastante especial, que é um livro que ele escreveu. Eu não vou fazer aqui um spoiler, eu vou deixar ele contar. Rabino Ventura, muito obrigado por nos
dar um pouquinho do seu tempo para nós conversarmos sobre um livro que eu acho que vai interessar muita gente. É um grande prazer estar aqui com você, Rony, com os nossos amigos do Mosaico novamente. E vamos lá, vamos conversar sobre o livro Descobrindo a face oculta da Torá. Bom, claro, quando a gente fala em face oculta da Torá, a primeira coisa para um leigo é ele deve estar falando de cabala, ele deve estar falando de alguma coisa de difícil compreensão. Só pessoas muito iluminadas podem entender. É o caso? Eu digo que para chegar a essas informações não foi fácil, realmente não foi fácil. E exige um preparo, exige um conhecimento prévio dos instrumentos de estudo judaicos. Porém, eu escrevi ele de uma forma acessível para o leitor leigo. Nós, conversando antes da entrevista, estávamos falando sobre de que maneira a quantidade de letras se relaciona com o texto, a quantidade de palavras se relaciona com a parshá. Conta um pouco para a gente o que isso quer dizer, como é que isso funciona, porque isso parece surpreendente. Pois é, então vamos lá. Nas primeiras páginas do livro, eu conto algo muito interessante em relação à forma como o escriba é chamado na cultura judaica. Ele não é chamado de escriba, ele é chamado de sofer, e o termo sofer significa contador. Kotev é escriba. Aí o Talmud pergunta, mas por que os escribas são chamados de sofrim, contadores? E a resposta é, porque os antigos escribas contavam as letras da Torá. Em uma compreensão simples, isso é compreendido como o cuidado que eles tinham para não errarem na escrita das palavras. Mas em uma compreensão um pouco mais sofisticada, isso significa que o número de letras dialoga com o conteúdo tratado. Quer dizer que nós temos o contador, que é o contador de histórias, e nós temos o contador, que é o contador das letras, com um outro significado possivelmente. Exato. Assim como no português, no hebraico também os dois termos, ou os dois assuntos, contar, se aplicam tanto a histórias quanto a números. Muito bem. O que foi mais surpreendente nesse trabalho que você fez? Muitas coisas. Conforme eu te falei antes da gente começar a filmagem, 90% desse livro eu não sabia antes de escrever. Então, ele é todo surpreendente para mim. Mas tem uma parte que foi uma das últimas que eu escrevi. Eu estava, inclusive, na Paraíba, em Campina Grande. O livro estava pronto e, de repente, eu tive uma intuição. Eu falei, eu vou contar o número de letras dos primeiros versículos da Torá. E veja como é quase explícito que eles têm uma mensagem. Então, vamos lá. Os primeiros versículos da Torá dizem Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra, e etc e tal. Vamos contar as palavras? Primeiro versículo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. 7 palavras. 7 palavras, iniciando o ciclo de 7 dias, que vai terminar no dia sagrado, o Shabat. Segundo versículo, 14 palavras. Primeiro versículo, 28 letras. 7, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 14, 28. Segundo versículo, 52 letras, que é o número de semanas do ano. 5 vezes 70, 7 vezes 52, 364. Então, de repente, eu percebi, eu falei, opa, esse texto, o número desse texto está dialogando com o conteúdo. Ele está falando de tempo. E por que tempo? Porque o tempo é a dimensão mais sutil da existência. Qual que é a diferença da existência espiritual para a existência material? A primeira diferença, tempo. Como que se explica o tetragrama sagrado, o nome de Deus de 4 letras? Aquele que a gente não pronuncia. Se explica como sendo formado por 3 palavras. Hayá foi, Rovê é e Rie será. Então, por que o nome de Deus é relacionado com o tempo? Porque a primeira manifestação do eterno
Na realidade, é através do tempo. E aí a gente vai ver essas marcas do tempo, dos períodos do tempo já nas entrelinhas do primeiro dia da criação. Bom, eu posso te dizer que eu não vou dizer que eu estou arrepiado, mas eu estou muito impressionado com o pouco que você está me contando, dizendo, bom, tem uma leitura superficial que a gente pode fazer, então Deus criou o céu e a terra e tal, mas aparentemente tem uma segunda leitura que exige um pouco mais, vamos dizer, de preparo, exige um pouco mais de raciocínio. O livro facilita isso? O livro torna a compreensão? Sim, absolutamente sim. À medida em que, em primeiro lugar, o livro comprova, de novo, aqui não há argumento de autoridade, o livro comprova que existe uma dimensão oculta nesses textos. E além disso, como eu sou educador e você falou muito bem, Moré Ventura, professor Ventura, eu sempre faço questão de transmitir para os meus alunos e leitores a forma como estudar. Como é que a gente chega na compreensão. E tem muito disso no livro. Então, um dos exemplos mais maravilhosos é o seguinte. Toda vez que o texto faltar alguma informação importante, faltar algum nome e etc., desconfie que ali você tem um indicativo do sod. Ali você tem um segredo. Rabino, me conta um segredo aí. Então, vamos lá. Quando a gente está nas vésperas do dilúvio, existem duas passagens que dialogam entre si e que é muito curioso. A primeira passagem, Elohim, Deus, fala para Moisés que ele tem que construir a arca. Fala as dimensões da arca, fala o número de animais que ele tem que colocar na arca, não se refere aos animais puros, somente aos animais em geral. E a fórmula é assim, e disse Elohim, e disse Deus para Moisés, tal, 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 e termina esse trecho dizendo assim, e fez Moisés conforme ordenou Elohim. Imediatamente depois, como se fosse uma réplica com algumas alterações. E falou o Eterno para Moisés, faça isso, 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 coloque 2 animais dos impuros na arca e 7 dos puros, porque eu escolhi você por você ser justo, e etc e tal. E termina o trecho dizendo, e fez Moisés conforme o Eterno falou. Novamente. De novo. Só que aqui é o Eterno e aqui é Deus. É muito estranho. Muito bem. Eu estava observando aquele trecho e eu reuni 2 números introdutórios que são 7 dias de inserção dos animais na arca e 40 dias de chuva. E eu tive um insight. Eu falei, e se isso for uma indicação às 40 semanas da gestação? E os 7 dias iniciais, quando ele coloca os animais na arca, poderia ter alguma relação com a inseminação, os 7 dias férteis da mulher. Muito bem. Então, eu tive, de novo, um insight. E eu decidi contar o número de letras desse trecho introdutório que ele gritava para ser analisado pela semelhança com o trecho anterior. E quantas letras ele tem? Pasme, 271, que é o valor numérico da palavra Herayon, que significa gestação. 9 meses, 9 vezes 30, 270, e o dia seguinte ao dia do nascimento, 271. Bom, gente, como vocês podem ver, é surpreendente, é diferente o trabalho que o Rabino Ventura fez nesse livro que ele lançou e que ele está me contando, que já está indo para o prelo novamente, segunda impressão, a primeira já se esgotou. Rabino, vamos mostrar uma vez aqui para vocês, Descobrindo a Face Oculta da Torá. Eu acho que essa é uma leitura que realmente vale a pena. Eu gostaria de continuar conversando, eu vou ter que fazer isso fora do programa com você. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. Eu que agradeço, eu fico muito feliz em conversar contigo e estar aqui no Mosaico, programa muito valioso, muito querido.
E fico muito feliz também por ter essa oportunidade de compartilhar esse conhecimento inusitado que eu recebi. Posso deixar aqui o nome da lojinha para fazer a compra? Pode. Ok. Davar Artigos Judaicos. Ok? Davar Artigos Judaicos, você coloca lá no Google e aí vai ter um monte de produtos, inclusive o livro, e comprando na Davar vai receber uma dedicatória minha. Ótimo. Mosaico volta já já. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. O moderno Estado de Israel está comemorando 75 anos e esse é o momento de aproveitar as inúmeras atrações de Tel Aviv, visitar os pilares da fé em Jerusalém, renovar suas energias no Mar Morto, ligar-se com a natureza no deserto do Néguev. Viagem para a Terra Santa com a Maringá. Passagens a partir de $864. Conte com especialistas que proporcionam experiência, segurança e suporte 24 horas. Fale com a Maringá Turismo. 60 anos de viagens perfeitas. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. O Mosaic Cult homenageou a lenda da música Burt Bacharach. Olá pessoal, está começando mais um Mosaic Cult. Hoje vamos falar de trilhas sonoras criadas pelo compositor e músico Burt Bacharach. Vamos lá? 3, 2, 1, ação! Burt Bacharach recebeu 6 Grammys durante a carreira e mesmo compondo esporadicamente para o cinema, ele foi ganhador de 3 Oscars. Nossa primeira indicação é o filme que trouxe 2 Oscars para Bacharach, o clássico Butch Cassidy, de 1969. Well, that ought to do it. 2 amigos inseparáveis, Butch Cassidy e Sundance Kid, lideram o bando do buraco na parede e vivem do assalto de trens e bancos. E quando são caçados por todo lugar, resolvem ir para a Bolívia. Só que a decisão de partir para a América do Sul não vai dar uma vida mais tranquila para a dupla. Whatever they're selling, I don't want it. There's one thing I know. They're very good. Contando com Paul Newman e Robert Redford, o filme levou 4 Oscars em 1970. Bacharach ganhou 2 prêmios por melhor trilha sonora e melhor canção original com o mega sucesso Raindrops Keep Falling on My Head, composta em parceria com Hal David. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head,
soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Você sabia que a franquia 007 já teve um filme de comédia com diversos atores e atrizes de peso interpretando ninguém mais, ninguém menos que James Bond ao mesmo tempo? Nossa segunda dica é o Cassino Royale, de 1967. I'm the new secret weapon. Uma organização criminosa está eliminando os agentes de todas as agências de espionagens do mundo. Afastado do serviço secreto britânico, James Bond volta ativa para combater o inimigo. We're fighting for our lives. Casino Royale is too much for one James Bond. Peter Sellers, Orson Welles, Woody Allen, Ursula Andress são alguns dos nomes do grande elenco dessa paródia, que contou com a trilha sonora de Burt Bacharach e Hal David e recebeu uma indicação ao Oscar pela música The Look of Love. Será tu amor? Dirá tu amor mucho más. If you know, join in. Of love is saying so much more than just words could ever say. Y en tus brazos hasta el fin me quiero abandonar. Butch Cassidy está disponível no Star Plus. Já Cassino Royale pode ser alugado no YouTube, Google Play, Apple TV e no Prime Video. E todas essas informações também estarão disponíveis em nossas redes sociais. Nós estamos como Mosaico na TV em todas elas. É isso aí, pessoal! Espero que tenham gostado do programa de hoje e eu espero vocês no próximo Mosaicult. Tchau! O Pinata Música dessa semana traz um sucesso direto de Israel. כשיבוא לי לצחוק אין לי כבר בושה אני אישה קשה אני אישה קשה גם בלחישה אתה יודע שאני כבר מרגישה כמה אתם מפחדים לדבר על זה רציתי ללכת הם בבוץ ואני מתלכלכת מי אני מה אני מה מראה על הקיר מלאה מדהימה אני ככה כמו שאני מה משוגע בזה אי אפשר את הכל אז אני לא ארגע מזה לא רציתי להיות כותרת כן מותרת לא מותרת הכי יפה לא מוכשרת זה הכל או כלום במלא אין לי מה להעיז זאת האש שבי במלא ויש בי חמלה ואהבה אל מול הפחד ואין בי שום בושה להגיד את זה ככה אין בי כבר בושה אני אישה קשה אני אישה קשה גם בלחישה אתה יודע שאני כבר מרגישה כמה אתה מפחד אין בי כבר בושה אני אישה קשה אני אישה קשה גם
Lembrando que vocês podem rever todos os conteúdos do Mosaico no nosso canal no YouTube. Estamos como Mosaico na TV. Na próxima sexta-feira, acenda as velas de Shabat às 18h38. O Kabbalah Shabat da Beitel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e presencial mediante a inscrição. Tudo que é bom dura pouco, vamos ficando por aqui. Cuidem-se e até o próximo programa com mais momentos especiais da nossa retrospectiva 2023. Shalom, Mosaico! Tchau, tchau! Até!